Bom dia a todos. Tivemos várias inscrições, mas eu desconfio que muita gente não chegou aqui por causa do tema, porque o nosso tema é o problema do direito da cidade. E no direito da cidade, o grande tema é a mobilidade urbana. Então, ninguém conseguiu chegar, então pronto. Bom, então, vamos começar. Temos várias questões a serem resolvidas e o convidado para integrar a mesa. Eu convido para vir integrar a mesa o Washington Carlos Silva, coordenador do abrigo Rainha Silva, que está aqui representando a Embaixada da Suécia. Bom, nós temos várias perguntas, os palestrantes são excelentes, eu, como coordenador do evento, tenho que fazer a apresentação, e uma apresentação muito curtinha, né? Nós temos a doutora Vânia Ceciliano Aeta, professora adjunta da UERJ, coordenadora do pós-graduação do Direito da Faculdade de Direito da UERJ, doutora em Direito Constitucional pela PUC, mestre em Teoria Geral do Estado também só pela PUC do Rio, doutora pela PUC de São Paulo. Ela formou pela UERJ, professora da EMERGE, membro do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional e membro do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, da Associazione Italiana dei Costituzionalisti e membro da União dos Juristas Católicos. Ela está à minha direita. À minha esquerda, a doutora Marcele Murrelli Pérez Dios, coordenadora adjunta e professora da Faculdade Gama e Souza, professora da pós-graduação em Direito Ambiental da UCAM, a voz do mestre, mestre em transformação do direito privado, cidade e sociedade, especialista em direito empresarial, com ênfase em direito tributário, especialista em direito privado, advogada, a Vânia também é advogada, o meu amigo Leandro Melo Frota, membro do nosso fórum, advogado, MBA em tributário pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra, membro do IAB, membro da Comissão de Direito Administrativo do IAB, conselheiro lá do Conselho Jurídico da Associação Comercial, do Conselho de Turismo da Associação Comercial, membro do nosso fórum, professor do IBAN, foi auditor no Tribunal de Justiça Desportiva e continua vivo, é membro da Comissão de Credores Públicos Precatórios e foi subcorregedor da OAB. Enfim, todo mundo tem título, eu já apresentei todo mundo, nós estamos todos ansiosos para ouvi-los, mas eu queria só falar uma coisa rapidinho que justifica, dentro do Fórum do Direito Constitucional, a gente vir discutir as novas tendências do direito à cidade, porque a visão nossa do direito, e eu sou do século passado, né? Os senhores sabem que desembargador é um juiz velho, então cheio de prática, né? Todo mundo é mais jovem, mas o direito nosso é feito com a base do século XIX. Então, só estávamos pensando direito individual disponível. Agora, no século XXI, nós, das 95%, 98% das causas que eu resolvo, não são mais de direito individual disponível. Eu não tenho mais as ações do José contra o Manuel para discutir um contrato que não esteja regulamentado. Eu não tenho isso. Eu tenho, sim, ações de direito coletivo, ações de direito individual, mas que têm repercussão, né, de direito coletivo. Então, eu tenho ações das pessoas contra forças econômicas superiores, forças econômicas, políticas, sociais. E o sujeito acaba vindo ao Poder Judiciário, não só porque é um direito constitucional, mas porque é a única alternativa.
Ele não tem outro local para vir discutir com o governo, para vir discutir com forças econômicas, com forças sociais. E o tema, hoje, que a gente poderia ver de direito da cidade, ele amplamente digamos assim, um direito concursal, que antigamente, no século passado, vocês agora não preocupam nisso, mas a gente usava muito lá na faculdade para dividir direito público e privado. Isso foi há muitos anos atrás. E aí, depois, teve que aparecer o direito do trabalho. O direito do trabalho é público ou privado? Pois é, então criaram um ramo diferente, direito do trabalho. Aí depois apareceu determinados tipos de direito que não dá para encaixar indivíduo versus público. Aí a saída foi dizer que eram direitos concursais. Então, tipo, Código de Defesa do Consumidor. Fala em direito civil, direito penal, processo civil, processo penal, direito administrativo, organização. E o direito da cidade é justamente esse aspecto concursal. Olha os temas de hoje. Vamos começar com a doutora Marcélia, né? Ela vai falar sobre o desafio da concretização do direito à moradia no âmbito da cidade. Eu que gosto muito de direito de locação, mas eu só posso falar em direito de locação se alguém tem imóvel. E quem não tem imóvel sequer para alugar. Então, eu tenho um direito à moradia, direito de moradia, dentro do teor do conjunto, desse conjunto grande que é o direito da cidade. Então, o professor Leandro mora na Barra da Tijuca. Então, hoje, ele, para chegar aqui, ele teve que utilizar vários direitos, tá certo? Porque ele tem um direito de moradia, de escolher para morar na Barra da Tijuca, ele também exercitou o direito de transporte público, o direito de circulação viária, enfim, resultado, ele passa hoje a maior parte do tempo confortavelmente sentado no seu carro ou no transporte público, ligando pelo celular para todo mundo, porque a maior parte do tempo ele gasta indo e vindo. Então, essa questão da moradia passa a ser transcendental na vida do cidadão. A professora Vânia Aieta vai falar sobre as transformações sociais e jurídicas da cidade e a efetividade dos direitos constitucionais do cidadão. Tudo se modifica. Como é que vai ser essas transformações com uma Constituição que, na minha época, na sua não falo, na minha época dizia que a Constituição tem que ser eterna, perene, imutável, só pode ter emendas formais. Isso é um papo velho que ninguém mais acredita nessa conversa, né? Nem aluno do primeiro período já acredita nisso. E, finalmente, o professor Leandro Mota vai falar sobre a proteção dos direitos do cidadão frente ao excesso do poder da polícia estatal. Me parece um tema também terrivelmente e lamentavelmente atual. Porque nós temos um Código Civil. Quando Napoleão mandou fazer o Código Francês, ele achava que dava para colocar naqueles textos ali tudo com referência ao cidadão, à cidade, aos civis. Hoje o Código Civil está lá e o estudante carrega um vadimeco imenso, né? Que é a lei extravagante, tudo que está por fora do Código Civil. O Código Civil fala em direito de família, da família casada, do casamento, da família de união estável, mas não fala de outros tipos de família. O Código Civil fala pouco. Então, essa transformação, a doutora Vânia. Então, já que eu cumpri meu papel ritual de ser o coordenador, de fazer a apresentação, de fazer um comentário, finalmente eu estava combinando com eles que cada um fale somente 15 minutos, porque eu não sei os senhores e as senhoras, mas eu tenho um monte de pergunta para fazer, então eu quero o debate, aquela questão. Então, com a palavra, a professora Marcele Murelli, que é professora mestre em Direito da cidade da UERJ. Obrigada. Eu vou usar ali... Tá ótimo. É melhor descer todo mundo, né? Vamos descer. Dá pra... Passa lá, tá bom.
Tem que apagar a luz? Alô? Isso. Eu queria agradecer a todos pela presença, ao doutor Najib por se Tá bom o sonho? sensibilizar com o tema da cidade, que é um tema que está na pauta das reivindicações populares. Agradecer aos colegas de mesa, a ilustre presença do representante do governo sueco. E quando a gente começou a trabalhar esse tema, se abriu um mar de opções sobre o que falar, porque os desafios com relação à moradia são imensos e envolvem vários aspectos. Por uma questão de objetividade, de tempo, eu optei por trazer alguns dados de pesquisas e alguns critérios que podem ser usados na hora de avaliar a moradia, que podem servir tanto para o advogado quanto para o magistrado na hora de avaliar como esse direito à moradia acontece no caso concreto. Obrigada, tá joia. Tá ok? Bem, começando como o direito à moradia se enquadra dentro do marco constitucional. O direito à moradia não fez parte do texto originário da Constituição de 88. Ele somente passou a ingressar ao rol dos direitos sociais a partir da emenda 26. E ele continuou no texto do artigo 6º, na atual redação trazida pela emenda 64. Reparem que, junto com o direito à moradia, nós temos alguns outros direitos que fazem parte de uma estrutura que a Constituição coloca de promoção de qualidade de vida para o cidadão. Então, ele tem alimentação, saúde, segurança. E, no caso específico da moradia, é muito importante a relação da moradia com a assistência aos desamparados. Esses elementos do que seria uma moradia adequada, de qual seria o parâmetro ideal mínimo da moradia, são trazidos pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas. São parâmetros internacionais para se avaliar se aquela moradia é razoável, atende ao mínimo do que deve ser uma moradia para uma família, para um núcleo familiar humano. A primeira ideia que nós colocamos ali é a segurança da propriedade. É o fato da pessoa ter certeza de que ela não vai ser despejada de modo forçado a qualquer momento. Por quê? O medo de ser despejado faz com que a pessoa não consiga ter a tranquilidade no seu dia a dia, de, por exemplo, sair, deixar a sua casa fechada por alguns dias, e também deixa a família temerosa de fazer investimentos na melhoria daquela própria moradia. Por que uma família vai investir naquela casa se ela pode ser despejada a qualquer momento? Por isso que a segurança da propriedade é tão importante. Em seguida, vem a questão da capacidade de pagamento, que eu achei até interessante falar isso essa semana, em que, no fim de semana, aconteceu o principal evento de fomento ao crédito com relação à moradia popular, que foi o feirão da casa própria da Caixa Econômica. Aconteceu no fim de semana lá no Rio Centro. Qual é a ideia? Aumentar a possibilidade de acesso ao crédito. Só que a questão do acesso ao crédito, ela traz um outro problema em paralelo, que também acontece no ramo da questão da relação de consumo, que é o superendividamento das famílias. As famílias brasileiras, elas começam a ter um acesso maior ao crédito e, por outro lado, não receberam o treinamento de técnicas de gestão financeira adequada para saber lidar com essa dívida de longo prazo. O que muitas vezes faz com que a família invista todo o seu recurso numa determinada moradia e logo em seguida ela perca esse imóvel porque não conseguiu arcar com o custo desse financiamento. Em seguida, nós passamos para o que a gente chama de habitabilidade. Agora nós vamos começar uma série de critérios que parece que vieram lá do antigo treinador do Corinthians. Tem a habitabilidade, a disponibilidade. A habitabilidade, ela vai falar da estrutura da casa. Ela tem que ter uma estrutura mínima de
segurança com relação às condições climáticas, com relação à sua estrutura física. Ela tem que ser uma casa sólida e protegida, que coloque as pessoas numa condição de segurança. Em seguida, a disponibilidade de serviços. Aqui a gente vai ter a relação da casa com o seu ambiente externo. Ela vai trazer o acesso à água potável, as instalações sanitárias, as formas de eliminação de resíduos, coleta de lixo, a questão da calefação, da iluminação, fornecimento de energia elétrica. Tudo isso traz a relação da infraestrutura urbana com a estrutura interna da própria casa. Não adianta a pessoa ter uma moradia que internamente até é adequada, que é o que acontece muitas vezes, sem que ela tenha acesso à conexão com a infraestrutura urbana. Existe um percentual enorme, por exemplo, de cidades aqui no município do Rio de Janeiro, que em plena capital do estado não conseguem conectar a sua rede de esgoto interna com a rede de esgoto da cidade, que precisam fazer uso, por exemplo, de uma fossa. A segunda parte da lista fala na acessibilidade, que o doutor Najib já comentou. Ih, morreu. Está em greve. Voltou. A acessibilidade, ela coloca a questão da possibilidade de você ter acesso à casa, se conectar com o transporte, mas também você ter linhas específicas de acesso à moradia para grupos que talvez tenham maior dificuldade. Então, por exemplo, população idosa. As cidades foram pensadas tradicionalmente para a população jovem e com franca capacidade de deslocamento. A partir do momento que a população envelhece, que a média de idade sobe, a gente começa a ter que pensar, por exemplo, em rampas, em acesso por corrimão, acesso por elevador. Tudo isso dificulta o acesso das pessoas à própria moradia. Você colocar uma pessoa que precisa usar cadeira de rodas, morando num terceiro andar de um prédio, sem rampa, não adianta nada. A pessoa não consegue ir e vir da própria casa sozinha. Limita a possibilidade daquela pessoa exercer sozinha os seus próprios direitos. Com relação à localização. A localização, ela traz dentro dela uma questão que também está na questão principal do planejamento urbano, que é como lidar com os vazios urbanos. Os vazios urbanos são aqueles espaços que estão no meio da cidade, dotados de acesso à infraestrutura da cidade e que, por uma série de motivos, não estão sendo devidamente aproveitados ou não são aproveitados com a máxima eficiência. A existência de edifícios vazios nas áreas centrais e o fomento à construção de novos empreendimentos nas áreas periféricas gera não só o custo da construção de um novo empreendimento na área periférica, mas todo o custo necessário para levar a infraestrutura urbana até essa zona periférica. Por que não mapear melhor os vazios urbanos, impor a função social da propriedade, uma destinação mais adequada para esses imóveis e aproveitar a infraestrutura urbana já existente, trazendo um resultado econômico melhor para aquela estrutura que já existe. Por fim, a ONU coloca uma questão que às vezes não aparece nos nossos estudos mais habituais, que é a questão da adequação cultural. O que é adequação cultural? É uma moradia em que a pessoa tem a capacidade de exercer plenamente seus direitos culturais dentro dela. Ela pode, por exemplo, exercer a sua liberdade religiosa dentro da sua casa. O que, quando a gente pensa no aspecto internacional, em nem todos os lugares isso é possível. Tidos esses primeiros elementos, eu passo agora para uma análise de um estudo feito sobre o censo de 2010, que coloca qual é a situação do déficit habitacional.
O déficit habitacional, ele traz a quantificação da falta de moradia no Brasil. Nós temos, um dos itens do déficit habitacional são os domicílios precários. Nós não consideramos domicílios adequados, domicílios improvisados, domicílios rústicos. Por quê? Porque esses domicílios não atendem aquelas condições que eu falei agora há pouco. Você tem uma pessoa vivendo embaixo de um viaduto, numa barraca de plástico, certamente não atende a quase nenhum daqueles critérios anteriores. A questão da coabitação. A coabitação, ela faz com que numa casa você tenha um excessivo número de pessoas. E isso satura a estrutura daquela casa. Aquela casa talvez fosse adequada, mas ela não é adequada pela superlotação. Isso acontece porque, muitas vezes, as pessoas não conseguem ter capacidade econômica para viver cada um na sua casa, ou cada grupo na sua casa. Então, muitas vezes, você tem na mesma casa 3, 4 gerações, ou a inclusão de famílias agregadas ou de empregados domésticos dentro da moradia, o que também pode saturar aquela capacidade do imóvel. A questão do ônus excessivo com o aluguel. Houve, ao longo dos últimos anos, uma valorização do custo da habitação, tanto para a aquisição da casa própria, quanto com o aluguel. E, a partir do momento que a família gaste acima de 30% da sua renda, essa renda já é tida como excessiva. Contudo, eu queria fazer a observação que, apesar do parâmetro usado habitualmente ser o dos 30%, quanto menor for a renda da família, mais complicado é sobreviver com os 70% restantes. Para o parâmetro atual do nosso salário mínimo, 70% restantes não são suficientes para suprir as demais necessidades da família. Então, é uma ilusão dizer para uma família que ganha um salário mínimo que ela pode gastar 30% com aluguel. O adensamento excessivo dos domicílios. Esse adensamento excessivo, ele coloca a questão de, no caso dos imóveis alugados, a soma das rendas de várias pessoas que trabalham, que têm renda, para conseguir chegar ao valor do aluguel. Então, muitas vezes, você tem os filhos maiores de idade, os filhos que trabalham, para conseguir, junto com os pais, chegar à capacidade de pagar essa despesa. No caso dos imóveis próprios, os próprios financiamentos habitacionais também possibilitam essa composição de renda e geram financiamentos que colocam o imóvel no nome de todos esses elementos que compõem a renda. Então, muitas vezes, você tem sobre o mesmo apartamento um condomínio de pai, mãe, filho, neto, o que gera uma série de outras questões depois com relação a esse condomínio formado sobre esse apartamento ou sobre essa casa. Outra questão é o fenômeno da geração nem-nem. Muitas pessoas já ouviram essa expressão veio da Europa, tem ligação com jovens que não trabalham e não estudam e continuam habitando a casa dos pais. Hoje, quando nós vemos a idade média em que o jovem brasileiro deixa a casa dos pais, essa idade média é cada vez maior. O jovem brasileiro, hoje em dia, fica na casa dos pais até uma idade mais avançada. E isso satura a estrutura do imóvel. Por quê? Uma estrutura do imóvel que poderia, às vezes, ser adaptada para ter um maior conforto para os pais numa idade mais avançada, deixa de ter essa possibilidade, com a permanência dos filhos, e às vezes dos filhos naquele mesmo imóvel. Porque, às vezes, o sujeito não trabalha, não estuda, mas tem filho. Ainda tem essa questão que satura ainda mais a capacidade do imóvel. Aqui nós temos uma questão de numeração, né? 10% dos imóveis da população do Rio de Janeiro se encontra na necessidade de habitação. Existe déficit habitacional para 10%
das pessoas na cidade. É um número extremamente expressivo. É um pouco inferior do que a média nacional, mas é extremamente expressivo. Quando nós vamos ver o componente do déficit habitacional no Brasil, nós percebemos que, no caso do Rio de Janeiro, existe falta de moradia mesmo. Quando nós olhamos os dados nacionais, eu queria só fazer a observação de que, muitas vezes, existem habitações, mas elas não se enquadram nos parâmetros de habitabilidade. Ou seja, uma casa de sapê no Nordeste nem sempre consegue atender aos parâmetros mínimos, mas ela traz algum abrigo para aquela população rural. Ok? Aqui os dados por categoria. Então, no Rio de Janeiro, o principal problema é o ônus do aluguel. Ele atende a 45% do déficit habitacional. Isso se refere diretamente à questão do aumento do custo da moradia na cidade. Considerando essa questão do ônus do aluguel, eu optei por falar da questão do aluguel social, que também está na ordem do dia dos movimentos sociais, porque é uma forma de trazer uma renda que reduz esse impacto do ônus do aluguel. E a questão do aluguel social, a lei estadual, ela veio em virtude daquele primeiro evento na região de Angra dos Reis, que levou a um desastre, que deixou um número expressivo de pessoas sem moradia na cidade de Angra. Ali, nós tivemos um problema que a cidade não é tão grande e o estoque habitacional foi reduzido rapidamente em função de uma catástrofe. A mesma coisa aconteceu na região serrana. Em poucos dias, o volume de unidades habitacionais disponíveis foi reduzido drasticamente. É uma questão de economia. Você reduz a oferta e aumenta a demanda, os preços sobem. E se os preços sobem, a questão do ônus do aluguel vem junto. Então, junto com uma situação de catástrofe, que já traz uma série de outros impactos sociais, nós temos também a situação de reduziu a oferta, aumentou a demanda, o preço naturalmente sobe. A solução do poder público naquele momento imediato, que era inviável fornecer habitação direta e definitiva para todos, foi a concessão do aluguel social. O aluguel social ele é feito por meio de um programa do governo do Estado, que é o Morar Seguro, e ele é pago de duas formas. Para aqueles que possuem cadastro no Bolsa Família, via cartão do Bolsa Família. Para quem não possui, mas tem o cadastro único e outros cadastros sociais, é feito através de uma conta na Caixa Econômica. E isso traz uma pulveridade, porque a Caixa Econômica ela consegue chegar a todos os municípios do interior e permitir o acesso das pessoas a essa renda mensalmente. Aqui eu trago a legislação que fundamenta isso. Nós temos o marco na legislação federal, que é a Lei de Assistência Social, por isso que lá no começo eu destaquei a questão da moradia junto com a assistência aos desamparados, porque o aluguel social é uma forma, é um benefício eventual de assistência social, é a natureza dele. A legislação estadual traz o decreto 42406, que institui o programa Morar Seguro e a relação do governo estadual com cada um dos municípios. E, em função do que aconteceu na enchente de Nova Friburgo e no Morro do Bumba, os municípios de Friburgo e de Niterói editaram leis municipais específicas, sendo que não é necessário uma lei municipal específica, basta o termo de convênio entre o município e o Estado para que o município receba os benefícios para a sua população do Morar Seguro. Outra questão que é importante é o valor do Morar Seguro, né, que oscila entre R$400 e R$500. A maioria das famílias recebe o valor de R$400. R$400 hoje em dia é um mero complemento para que a família atinja a possibilidade de pagar um aluguel. Sem renda própria, a família não consegue, com os R$400, pagar aluguel. Quando esse assunto chega aqui no tribunal, muitas vezes ele chega de que forma? A família tentando conseguir em juízo o aluguel social.
a tese da Fazenda Pública, pelo fato de não ter concedido o benefício, gira normalmente em torno da reserva do possível. E a jurisprudência refuta esse argumento. Por quê? O usuário que atende aos requisitos do aluguel social, ele se encontra numa situação de total desamparo com relação ao seu mínimo existencial. E a reserva do possível não pode impedir o cidadão de ter minimamente essas condições atendidas. E a outra questão importante é que a súmula 241 traz que é dever do poder público colocar que ela não tem condições de atender a essa política pública. E, normalmente, essa prova não é feita nos autos. Se alega a reserva do possível, mas não se prova como os recursos estão sendo aplicados de forma a suprir essa demanda ligada ao mínimo existencial do cidadão. Outro ponto é que essa jurisprudência do TJ, aqui do Rio de Janeiro, ela é corroborada pelo STJ, que coloca a questão o aluguel social, ele é medida temporária, como todo benefício eventual de assistência social. A ideia da assistência social não é ser permanente, é ser temporária para aquele momento de crise. Já a concessão de programas de moradia permanente deve fazer parte da pauta do poder público, mas já não é obrigatório que todo o beneficiário do aluguel social tem direito a receber uma casa própria. Ok? Aqui, nesse último slide, eu coloquei as súmulas que são úteis na fundamentação, a questão da tutela, que é bem já pacífica no tribunal, e a questão da prova, que cabe ao poder público comprovar que pode ou não arcar com aquela despesa. E, por último, as referências, eu queria agradecer. Tentei cumprir minimamente a orientação de falar rapidinho do Dr. Najib. Me coloco à disposição para quaisquer colocações. Obrigada.